Olá, estamos nós aqui nos estúdios da TV Direta para darmos início àquele programa que você espera semanalmente para aprender um pouquinho mais a respeito de saúde. E, gente, hoje mais um programa inédito para vocês. Um programa onde vocês vão poder ligar, participar e nos ajudar a fazer, né? Como eu sempre digo, o nosso programa Saúde, ele é feito com a participação dos nossos telespectadores. Então, contamos com vocês mais uma vez para fazer esse programa de hoje. E eu já vou falar o tema, já vou contar quem é o convidado de hoje. Hoje estaremos falando sobre urologia, sobre as doenças urológicas de maneira geral, ou seja, as cólicas de rim, infecção de urina, né? Os problemas de próstata, que a gente não pode esquecer, não só dos homens, né? Os problemas urológicos, mas temos os problemas de bexiga, onde engloba as mulheres, e quantas mulheres têm infecção de urina. Então esse vai ser o tema do programa de hoje. E o nosso convidado, que nós vamos dar as boas-vindas de coração mesmo, que eu tenho a impressão que muita gente torceu para chegar esse dia, e esse dia é hoje. Nosso convidado de hoje é o Dr. Djair Safiotti, médico urologista há bastante tempo na nossa cidade, né? Que deu uma afastadinha, mas voltou com tudo para trabalhar, né? E tenho certeza fazer a diferença na vida dos pacientes que o procurarem. Vamos dar então umas boas-vindas especiais mesmo ao doutor. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui hoje na TV Direta. Olá, eu quem agradeço, primeiro a Deus e segundo a todos que foram buscar a Deus, a minha recuperação, o meu grande período de internação, que eu fiquei só 4 meses internado. Então, eu sei que muitas, independente assim de religião, mas teve muitas pessoas que buscaram a Deus assim com muita intensidade, procurando essa recuperação. Então, eu tenho muito a agradecer, mas tenho mesmo, como nunca eu tive pensando dessa forma, de agradecer dessa forma, porque foi muito difícil, muito tempo, 4 meses internado, mas está pronto para recomeçar. Chegou a hora de voltar, então já comecei ontem, hoje, então eu estou muito satisfeito e tenho muito a agradecer por ter esse convite de estar aqui. Então, gente, vocês podem acreditar, é o Dr. Djair que está com a gente aqui hoje, que vai participar do programa Saúde. E eu gostaria de receber muitas ligações. Eu sei que todos os programas a gente recebe bastante, mas hoje em especial, né, vamos dar as boas-vindas, né, ao retorno do Dr. Djair, né? Não só a vida, né, mas a profissão, né, junto a gente aqui. Doutor, enquanto o pessoal liga, né, tenho certeza para dar as boas-vindas, para tirar as dúvidas a respeito do assunto de hoje, nós vamos conversando, né? E à medida que as ligações forem chegando, nós já vamos responder a todos os nossos telespectadores. Gente, como eu disse, né, hoje o assunto é urologia. E a gente sabe, nesse clima quente, né, a gente tem que beber muita água. A gente sabe que a falta de água traz muito problemas de saúde para a gente de maneira geral. Mas eu acredito que o principal problema de saúde ainda em relação à água são os nossos rins. Então eu gostaria de perguntar para o doutor Djair, doutor, assim, o fato da pessoa beber menos água, né, principalmente nesse clima, às vezes, nesse clima quente que nós estamos tendo, tem mais cólica de rim, mais infecção de urina? Contribui em muito a falta de líquido ou a ingestão de água diminuída. Então, isso contribui muito para formar cálculo. Por quê? Porque a formação da urina é um
aumento de soluto solvente, é uma briga constante. O que é soluto solvente? É uma urina mais concentrada, menos concentrada. Quando a urina está mais concentrada, o que é esse concentrada? Mais grossa, ela contribui para formar o cálculo. Então, isso é igual para a infecção urinária. Quanto menos toma água, mais a bactéria que está na vagina, nessa região genital, passa para dentro da uretra, isso vai para dentro da bexiga, tudo por falta de líquido. Então, o principal de infecção e formar cálculo é essa ingestão. E o calor contribui muito. Quanto mais para o norte, quanto mais a atividade física quente, a atividade profissional, quanto mais ele faz exercício, isso contribui para formar cálculo. Porque assim, bactéria na urina a gente tem, né, doutor? Todo mundo tem uma quantia de bactéria assim que é normal mesmo, né? O habitat normal da uretra, da bexiga, isso já tem bactéria ali. Mas se tomar bastante líquido, está sempre lavando. A bactéria sai da vagina, quer subir na uretra, a água que está da bexiga empurra para fora. Então essa briga é constante. Mulheres que têm infecção, primeira coisa que você já tem que ditar a ela é aumentar a ingestão de água. Mas você sabe que muitas pessoas às vezes se perguntam assim, ó, eu tomo água, tomo lá 2, 3 copos de água por dia. Não serve para nada. Não serve. Qual é a quantidade, mais ou menos assim? É em torno de 1,5 litro, 2 litros de água, desde que não faça exercício físico intenso, a temperatura não seja aumentada, não seja muito calor, e trabalha com forno, coisa assim onde a temperatura é muito alta. Então a pessoa está quase que subidratada 24 horas, está desidratando quase que 24 horas. Gente, vocês que estão nos assistindo em casa, o nosso telefone 3656-4147 e o nosso e-mail saudetvd@hotmail.com está à disposição de vocês. Ligue para a gente, vamos conversar a respeito de urologia e aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto, que é um assunto assim muito importante, né, doutor? E que pode trazer sérios problemas de saúde. E principalmente em relação ao cálculo, ele tem um problema que tem a questão familiar, que quando tem outras pessoas na família, isso aumenta 10%. Entendeu? Então, além da questão herança familiar, tem essa ingestão de líquidos. Doutor, e assim, a gente sabe que as mulheres, de maneira geral, elas têm mais infecções de urina do que os homens, né? Isso é verídico mesmo na prática, né, doutor? O canal da uretra da mulher é curto. Então, para a bactéria sair da vagina, da área genital, e chegar dentro da bexiga, pelo fato da uretra ser curta, a bactéria chega com muita facilidade. Por que o homem não tem tanta infecção urinária como a mulher tem? Porque a uretra do homem é longa, é um S. Você analisa o pênis, o tamanho do pênis é o tamanho da uretra. Então, o homem não tem tais infecções quanto a mulher tem. E a mulher tem outras coisas, a queda da bexiga, queda da uretra, tem outras situações que colaboram para ter essas infecções. E outra coisa, assim, é importante a gente passar para as pessoas que quando assim, tem aquela vontade de ir ao banheiro, urinar, deve ir, né, doutor? Esse negócio também de ficar segurando muito não faz bem, né? Essa retenção de urina cria uma urina que fica um período grande, ela fica ectasiada, parada ali, e essa urina que fica parada, ela contribui para dar infecção. Isso tanto no homem quanto na mulher. O homem que tem uma próstata grande, que fecha o canal, ele não consegue urinar toda a bexiga que está cheia. Ele solta, ele tem 2 copos. Ele solta uma xícara, segura 1,5 copos. Fica um resíduo. Um resíduo. Esse resíduo contribui para dar infecção, tanto no homem quanto na mulher. A mulher tem a questão da uretra curta e tem que tomar bastante líquido
para ajudar a empurrar essa bactéria para fora. E a questão da mulher tem mais outras coisas. Ela tem que, na relação sexual, urinar antes da relação, urinar após a relação. Então, isso tudo contribui para ter um número maior de infecção. Então, gente, você aproveitem essas dicas, né, que o Dr. Djair está dando para a gente evitar, né, essas infecções de urina. Porque uma infecção de urina a pessoa pode até morrer, né, doutor? Então, quando ela está na bexiga, ela não representa muita gravidade. A partir do momento que ela sobe para o rim, aí o rim, ele pode, essa bactéria que está presa, subir, passar para o sangue, e isso pode dar uma sepsemia. Então, a infecção que é do rim, se passar para o sangue, pode dar sepsemia. Ó, nós já estamos recebendo bastante ligações, mas acredite, doutor, a maioria das ligações querem dizer, né, seja bem-vindo, né, dizer assim, que estão felizes com o seu regresso. Ó. Eu agradeço a todos. Ó, a Dona Odete, lá da Casa Mar, que está assistindo junto com a família toda, né, a Cristina, a Silvinha, e ligou para deixar um abraço, né, um abraço ao doutor Djair, que está muito feliz por ele estar de volta aqui com a gente. Outro a ela. Wagner Becker também ligou, parabeniza o programa pelo convidado de hoje, doutor Djair. Torci muito por sua recuperação e sua saúde. Um abraço do Wagner Becker. Agradeço a todos. E o Mané Garrucha também. O Mané Garrucha, toda vez que você vem, ele liga, não liga? Ele liga. Ele é o nosso telespectador nota 10 aqui. Também ligou para parabenizar e mandar um abraço. Obrigado. A Maria Aparecida Prado Ramos. Parabéns, doutor Djair. Rezei muito pela sua recuperação. Que o senhor tenha melhoras e muita saúde. Amém. Obrigado. E a gente também recebeu um e-mail, ó. Boa noite, doutora Eliana e doutor Djair. Quanta alegria para todos nós com mais essa vitória alcançada, com a permissão do nosso querido Deus, Pai, e a maravilhosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Doutor Djair, pessoas que passam por momentos que o senhor passou, tudo pode. Vida nova, novos valores, satisfação em poder ver os dias amanhecendo e o presente de estar aqui conosco. Não sei se o senhor sabe, mas meu filho também um dia passou um mau pedaço. Mas graças ao bom Deus, ele também está entre nós. E depois de ter passado tudo, ele nos conta alguns fatos que presenciou, várias coisas, como presença até de anjos do lado deles, e algumas histórias. Gostaria de lhe fazer uma pergunta, até fora do assunto da medicina. Houve o senhor algum momento, esse tipo de fato, durante a sua internação, que o senhor presenciou alguma coisa de diferente? Um grande abraço carinhoso de toda a nossa família, da Silvinha, filha da Dona Odete. Obrigado. Realmente eu tive um pedaço estranho, que 4 meses internado dentro de uma UTI, então isso praticamente, às vezes a gente chega até a fazer uma certa confusão, o que é realidade e o que é a confusão mesmo, porque eu me via, cheguei a me ver morto, assim, já dentro do caixão, chegando no Mococa, umas coisas muito estranhas, mas é a realidade, né? Então, isso, eu cheguei a me ver chegando no velório, umas coisas assim, não sei se é de tanto falar, de tanto ouvir, mas de qualquer forma eu tenho que agradecer a Deus de chegar até aqui. E isso não passou de, não sei se de um sonho, de um pesadelo, enfim, não sei. Mas você chegou a ter isso? Eu cheguei a ter isso. Eu cheguei a ter de me ver chegando e... Enfim, quando eu acordei, eu vi que não estava, fiquei quieto, dentro do caixão. Já que não me pegou agora, eu vou ficar quietinho. Mas eu tive um pedaço desse, realmente,
bastante assustador, assim. Mas já aproveitando que a Silvinha tocou nesse assunto, eu gostaria de perguntar assim, ó, todo mundo sabe que quando a gente passa por momentos muito difíceis na vida e supera, como você passou, a vida nunca mais é a mesma de antes. Muda valores, muda muita coisa, assim, que às vezes você dava valor, passa a não significar mais tanta coisa, pessoas mudam. Você mudou a sua vida? Então, eu acho que isso, ontem eu estava pensando, porque você muitas das vezes dá valor a coisas pequenas e que parece que aquilo é tão grande e que, de repente, ontem eu estava pensando que não tinha valor aquilo, não tinha importância. Era um detalhe que eu estava preocupado. Então, realmente muda. Realmente muda. Uma dorzinha que você está sentindo. De onde eu vim, acabei de chegar, isso praticamente não é nada. Então, eu acho que muda muito e a gente acaba passando isso para quem está perto da gente, com a gente, até para os pacientes, que isso vai ser fácil para resolver, fácil para sair, que essa situação ela é temporária e que vai resolver isso de uma maneira mais tranquila. E esse valor, então, ele passa a ser diferente, né? Passa a ver a vida de uma maneira diferente. Ontem era quase meia-noite. Eu falei, mas não tem valor isso aqui, ficar preocupado com um detalhe desse, umas coisas tão simples. De repente, eu fui deitar e até nem estava dormindo bem esses dias, dormi melhor. Talvez a gente dá muito valor para coisa que não merece, no dia a dia. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente muda, né? Muda. Para melhor, né? Porque às vezes você fica dando valor para coisa que não merece. Ó, eu estou vendo assim, ó, que estão chegando assim, bastante ligações, mas as ligações são todas de demonstração de felicidade, né, de vê-lo aqui novamente. Ó. A Norma Tomé, lá da São Domingos, um abraço ao pessoal da São Domingos. Ela diz o seguinte, agradece a Deus, né, que ela agradece a Deus sempre pelo Dr. Djair e principalmente porque ele está de volta, com saúde e trabalhando. Já fui sua paciente, Dr. Djair, alguns anos atrás. Um grande abraço da Norma. Obrigado. A Gisele Seriale ligou para desejar boas-vindas ao Dr. Djair, um abraço e saúde em sua nova caminhada de vida. Obrigado. O Maurício, a Simone, o Odair e a Rosa. Abraço, Dr. Djair, né? Oramos muito pela sua saúde. Né? Recebo um abraço de todos aqui da nossa casa. O Gordo da Sorveteria ligou também, sabe quem é também, né? Para mandar um abraço ao Dr. Djair. Doutor, estou muito feliz por vê-lo de volta. Ele é muito querido também. Né? É muito bom a gente ver, né, os pacientes, né? Esse carinho, essa coisa, né, doutor? Como eu falei, no sábado eu fui sair para dar uma volta, né? E o pessoal cumprimentando, agradecendo, e eu estou com o ombro um pouco sentido ainda. Eu tive que encostar na parede para não tomar mais pancada. Tanto tapinha. Ainda da cirurgia ainda. Todo mundo queria dar um tapinha de felicidade, então, mas sem saber. né? Doutor, então, justamente em cima desse ombro. Se for me cumprimentar, não bate no ombro direito. Então tá dado o recado aí, né? Mas, gente, é muito bom esse retorno, é muito bom a gente escutar esse carinho, porque faz parte para ajudar na caminhada, né, doutor? Sim, eu acho que isso dá muita força, né? Saber que a gente não está sozinho, né? Que tem muita gente, até iniciando falando das orações, né? Você vê, a todo canto, toda hora eu escuto, eu orei, pedi, rezei muito. Ô, doutor, eu ouvi falar, teve gente até que fez promessa, o senhor ficou sabendo?
Eu fiquei sabendo. Mas você tem que cumprir junto. Quem tem que cumprir é ele que fez. Não, e você junto, a promessa diz que é em dupla, hein? Mas vamos lá, ó. Aparecida Furlan, lá da Coab 1, está muito feliz por ver o Dr. Djair no programa de hoje. Agradeço muito a Deus por isso. Um grande abraço da Aparecida Furlan. Obrigado. O Pedro Bonfim disse que ele é seu amigo desde que você veio para Mococa. E ele ligou para registrar um abraço e as suas boas-vindas pelo abraço retorno. a ele. A Orcília, da Nova Mococa. Doutor, sou sua paciente. Estou muito feliz de vê-lo de volta na TV. Né? Gostaria que o senhor se recuperasse cada vez mais. Um grande abraço. Obrigado. O Paulo da M. Ele disse, abraço, doutor Djair. Orei muito pela sua saúde. Obrigado. Acho que Deus falou assim, é tanta gente pedindo, né, que eu vou deixar de viver mais um pouquinho? Um pouquinho, não, bastante ainda, para trabalhar bastante aqui com a talvez gente. Eu tenha ainda que trabalhar um pouco mais ainda. Não chegou a hora. E eu gostaria de falar assim, doutor, muitos homens fazem exame de próstata, eu acredito, né? Mas eu gostaria de perguntar, do seu ponto de vista, você acha que os homens estão se cuidando mais ou não? Então, Helena, eu acho que passou a mudar, a se cuidar em função dos meios de comunicações. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Apesar dos agradecimentos, mas essa questão mudou bastante de 15, 20 anos para trás. O homem não procurava nada a respeito da saúde masculina. Ele não procurava nada. Hoje, os meios de comunicação estão tendo essa importância de conscientizar o homem com 45 anos de idade, 40 anos, de fazer exame periódico da próstata, pelo menos fazer o exame de PSA, o toque. Então, tem essa questão aí que não existia e passou a existir. Então, você acha que a mídia tem contribuído demais? Tem muito, muito, muito. Ela tem um valor importantíssimo, porque imagina que há 20 anos, 80% dos pacientes, quando fazia diagnóstico de câncer de próstata, já era um tumor avançado, não tinha mais cura. Hoje inverteu. 80% quando faz exame e dá câncer de próstata, ele tem cura, ele está ainda dentro da próstata. Então inverteu. Isso quem é? A mídia. A importância da mídia. É a mídia sendo usada para... É o lado bom, né? Isso é rádio, televisão, principalmente a televisão, né? Com certeza. Ó. A Vita, do Jardim Nova Mococa, deseja boas-vindas ao Dr. Djair. E faz uma pergunta, Vita. Ela disse que ela urina várias vezes, doutor, mas sempre de pouquinho. Ela não deixou a idade, né? Toda vez que ela vai ao banheiro, ela faz um pouquinho. Mas não sente dor, não sente nada. Ela só tem essa queixa. Gostaria de saber se só isso pode ser uma infecção de urinária. Manda um grande abraço e diz, doutor, rezei muito pela sua recuperação. Obrigado. Primeira coisa, tem que fazer exame de urina, saber se realmente tem infecção ou não. A outra é saber se a bexiga caiu, e nem sempre a bexiga que caiu, é a emenda da bexiga com a uretra que caiu. Essa queda do ângulo, quando cai o ângulo, fica um ângulo reto entre a bexiga e o canal. E aí uma perda de urina, ou seja, a bactéria entra com mais facilidade do genital para dentro da uretra e para a bexiga. Então ela tem que ter facilidade de perder e facilidade de ter infecção. Então, geralmente pode fazer exercício pélvico, em casos mais raros, fazer uma urodinâmica para ver se... Mas a maioria, com exercício, tem alguma mudança significativa. E tem outras que não. Perde muita urina, ou o ângulo caiu muito, tem que corrigir o ângulo posterior ou levantar a bexiga, que aí é cirurgia aberta.
Bom, o importante é a gente falar para a Vita que ela tem que procurar ajuda, que tem muita coisa que pode ser feita. Tem para resolver, né? Né? Tem um tratamento que vai resolver isso aí. E às vezes se é uma infecção, é um quadro que tem que ser tratado o mais rápido possível. Né? Mas pode ter infecção só assim com o fato de urinar de pouquinho, doutor? Sem estar com febre, sem estar com dor, sem nada, como ela disse? Então, tem pacientes que não sentem nada da infecção urinária. É totalmente assintomática. Inclusive aí é um capítulo à parte. Quando essas mulheres não têm nada, não sente nada, essa é uma cistite infecciosa, é uma cistite que não tem sintoma. Essas mulheres, muitas das vezes, quando ela não tem absolutamente nada, e ela vai fazer um exame de urina esporádico e dá infecção, ela não precisa fazer tratamento. Mas precisa tomar um cuidado com esse não tratamento, porque senão todo paciente vai entender que não precisa fazer tratamento. Entendeu? É um trabalho escandinavo que foi feito e pegaram amostras de mulheres e fizeram exames. Essa amostra, 20% tinha infecção assintomática. Passou um ano, virou 70% infecção assintomática. Essas pacientes não merecem tratamento. Mas precisa entender que não é assim. Não tomar remédio não é para infecção urinária assintomática. Enfim, o paciente não sente nada. Então, gente, tem que tomar cuidado, hein? Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas continue com a gente, hein? Que logo após estaremos respondendo ainda todas as perguntas dos nossos telespectadores. E você que não ligou, aproveite, ainda dá tempo. Ligue pra gente. Gente, você tem que tomar. A ressonância magnética é um dos mais significativos avanços do século, no que diz respeito a diagnósticos médicos por imagens. Já se encontra em pleno funcionamento na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Mococa. Equipamento moderno que permite a realização de exames com conforto, qualidade, rapidez e segurança, onde o paciente pode realizar o seu exame de ressonância com tranquilidade e toda comodidade. Ressonância magnética, uma realidade para Mococa e região. Clínica de Diagnóstico por Imagem de Mococa. Tecnologia radiologia de ponta, sempre ao seu dispor. O Laboratório São Sebastião é um dos mais bem equipados do interior de São Paulo, com equipamentos importados de última geração, realizando análises com código de barras, impedindo que haja troca de materiais e ainda utiliza sistema fechado de amostra retirada pelos equipamentos, evitando ao máximo contato manual. Há 12 anos, sob as normas da ISO 9001. 20 anos de excelência, avaliado mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e primeiro ano no Sistema Nacional de Acreditação. Laboratório São Sebastião. Tecnologia a serviço da vida. Cebolinha Automóveis, sempre o seu melhor negócio. Venha conferir os melhores preços de todas as marcas, todas as linhas, utilitários, passeios, todos os melhores preços você encontra aqui no Cebolinha Automóveis. Há 27 anos no mercado, o Cebolinha Automóveis te dá certeza de qualidade e garantia. Não compre antes de consultar o Cebolinha Automóveis. Estúdio Mateus Cabeleireiro, em novas instalações, na Rua Capitão José Gomes, 115, na Rua da Cachaçaria. Já pensou se a cada 3 gols um fosse de placa? E se a cada 3 árvores uma fosse carregadinha de frutas? Já pensou se a cada 3 janelas que você abrisse, uma desse de frente para o mar? Imagine se a cada 3 músicas uma fizesse você voltar no tempo, hein? No Brasil, a cada
3 médicos, um é da Unimed. Apoio profissional e respeito. Esse é o segredo da maior cooperativa médica do mundo. Uma homenagem Unimed Mococa. Lá, a segunda parte do nosso programa Saúde de hoje, né? Hoje estamos recebendo aqui a presença do Dr. Jair Safiotti, médico urologista, né? Ou seja, ele está retornando às suas atividades profissionais e já deu o privilégio à TV direta, né? Já no primeiro dia, a sua presença aqui junto a gente. Nós estamos recebendo bastante ligações, ó, com uma Conceição que trabalhou na sua casa. Sei. Ligou e disse: doutor, estou muito feliz por vê-lo de volta. Rezei muito por sua recuperação. Um abraço da Conceição. Obrigado. A Orlinda, lá do Clube do Vale. Boas-vindas, doutor Jair. Também rezei pelo senhor. Eu tinha certeza que o senhor ia sair dessa. E com certeza agora, doutor, vai viver muitos e muitos anos. Um abraço da Orlinda. Eu agradeço. A Fofa. O senhor Leonardo, pai da Fofa. Sei. Augustinho. Ligou para mandar um abraço, dizer que está muito feliz em vê-lo de volta. Obrigado. Vamos aproveitar e mandar um abraço para a Fofa, né? Que tira foto para todo lado. Eu encontrei e ela falou do pai dela, então eu já fui vizinho do pai, do São Agostinho. Ah, é? Um abraço para os dois. Então vamos lá. Ó. Outro e-mail que chegou para a gente, ó, de Jair: estamos muito felizes pelo seu retorno. Você sabe do carinho que temos por você e pela Marisa, que se mostrou uma guerreira ao seu lado, né? Saúde sempre. Tati e Diogo. Sim, da cachaçaria. Um abraço para eles e mandou umas flores para mim pelo retorno, hoje. Que bom, né? Outra pessoa também, ó, que mandou e-mail para a gente, a Janaína. Doutora Eliana, fiquei muito feliz em ver o doutor Jair como ele está bem. Tive a honra de trabalhar com vocês e aprendi muito. Hoje eu quero só agradecer pelo aprendizado. Foi meu primeiro emprego na área de enfermagem. O doutor é um verdadeiro professor de nefrologia. Um abraço da Janaína Gomes. Obrigado. Mas vamos continuar falando. Nós estávamos falando, né, doutor, que você acha que os homens estão se cuidando mais de maneira geral, né? E se você tivesse que deixar um recado, a partir de que idade todo homem deve procurar o urologista, independente de sentir ou não alguma coisa? Então, isso, independente de ter sintoma nenhum, porque quando o paciente tem algum sintoma, geralmente o tumor já é avançado. Então tem que procurar antes de sentir alguma coisa. Quando sente alguma coisa para urinar, e é o câncer, aí já é tarde. Então, só para ter uma ideia, hoje atendi à tarde 6 pacientes, um era câncer. Então, você vê que é uma coisa assim absurda o quanto que tem de tumor, que o paciente não sentia absolutamente nada até 15 dias atrás. Quando ele começou a sentir, já era tumor avançado. Então, o homem tem que, com 45 anos de idade, ele tem que fazer exame periódico preventivo. Ele tem que fazer o PSA, fazer o toque, porque no toque a gente percebe se tem algum nódulo, alguma área endurecida. O simples toque é uma coisa que contribui muito. E quando se tem o nódulo, a área endurecida, é uma fase ainda curável. Mas tem que pegar isso no começo. Não quando pega toda a área prostática, que aí já pode estar o tumor fora da próstata. Então, tem que ser um tumor intraprostático. E o PSA menos de 10. Doutor, muitos homens acham assim, eu não vou fazer toque não. Já fiz o exame de sangue, já fiz o PSA e acha que só com o exame de sangue está bom. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Não, então, não é assim. O exame de sangue não é fiel, ele não é câncer específico. O PSA não é um exame que fala, é câncer. O PSA sobe
por coisas muito simples. O homem, se ele tiver uma relação sexual, sobe. E por isso que ele tem que ficar 3 dias em abstinência sexual, porque ele tem que dosar o PSA sem ter tido uma relação sexual. Uma outra coisa, o PSA, com uma simples infecção de urina, faz subir o PSA. Olha como que o PSA é tão sensível a coisas simples, que entra a história familiar, pai e irmão, que são parentes de primeiro grau, contribui para ter câncer prostático. O negro tem uma tendência maior de ter câncer prostático. Embora no Brasil nós temos uma mistura de raça que isso não tem muita importância. Mas, para ter uma ideia, o PSA normal é até 4,5. Se o homem fizer uma corrida de bicicleta durante 4 horas, o PSA vai para 3.000. Por quê? Porque você forçou a próstata no cilindro dessa bicicleta. Essas bicicletas mais de corrida, os cilindros são mais agressivos. São agressivos, pelo menos os anteriores, agressivo para câncer, não para câncer, para subir o PSA, para impotência sexual, porque ele contribui para agredir a circulação da próstata e da uretra. Então é importante falar que tem que fazer os dois. Tem que fazer, não adianta. Tem que fazer o PSA e o toque. Entendeu? Não tem jeito de fugir de um. Mesmo sabendo que o PSA não é um exame específico de câncer, não caracteriza que é câncer. Quando a gente tem o PSA alterado, a gente tem que ir para o segundo grupo de exames. A gente tem que pesar a próstata, tem que ver a velocidade anual do PSA. Isso chama, quando você tem um PSA meio duvidoso, que está borderline ali, você não sabe se é câncer, está num nível tipo 3,9. Você não sabe se é perto do 4, para cima do 4. Tem um outro que você divide o PSA total pelo livre. Tudo isso para ajudar a tirar dúvida, para você falar assim, vai para a biópsia, não vai para a biópsia. Então, tem algumas coisas que contribuem para você falar assim, tem que fazer a biópsia. A Silvana, do Descanso, também ligou para a gente. Ela disse que está muito feliz em vê-lo de volta. Que Deus lhe dê muita saúde, doutor. E ela pergunta assim, uma pessoa que tem infecção no rim e precisa colocar catéter, stent. É um catéter duplo J. Colocar um catéter. É por causa do grau da infecção? E quando coloca esse catéter, doutor, precisa usar para sempre? E manda um grande abraço. Não. O catéter, de modo geral, ele é para fazer uma drenagem do rim temporariamente, até que resolva o problema definitivo. Qual que é o problema definitivo? Pode ser cálculo, pode ser estreitamento. Então, o duplo J, o cateter duplo J, o stent, ele é para fazer uma drenagem temporária. Pode ser pelo canal da urina e pode ser por um furo no rim. Essa é a nefrostomia. Então, você drena o rim, você tira a gravidade da infecção, jogando esse pus para fora. Então, de modo geral, quando tem muita infecção, você faz um furo no rim, drena, não precisa pôr o duplo J. Agora, quando só o catéter é suficiente, é porque não é tão fechado o canal. Enfim, o duplo J faz uma drenagem temporária, não é definitivo. Outro e-mail que chegou para a gente, o doutor Djair. É com muita alegria que estamos vendo o senhor tão bem. Acho que Jesus ouviu a oração de todos os mocoquenses. Sei do ótimo profissional que é, pois já trabalhei muito com o senhor. Bom retorno, né? E porque o senhor ainda tem muita coisa a fazer e ajudar a população de Mococa e região. Um abraço da Berim. Obrigado. A Maria Aparecida dos Santos Agali
diz que tem 79 anos. E ela pegou um vaso pesado, depois disso ficou com uma dor terrível próximo ao umbigo, foi ao médico e o médico disse que ela está com uma infecção, uma bactéria. Fez cultura, né? Mas mesmo assim a bactéria deu muito alta. Doutor, pode ser que eu fazer esse esforço físico, eu rompi alguma coisa? E manda um abraço e muitas felicidades. Não, aí ela tem um problema de coluna, que ela fez força, o problema de coluna apareceu, e ela é uma daquelas pacientes assintomáticas, daquele grupo das escandinavas lá que foram estudadas, que o primeiro grupo, 20% deu infecção assintomática, e no primeiro ano, 70% deu infecção. O que ela tem? Infecção urinária assintomática. Por quê? Por causa da idade, que ela deve ter um pouquinho de bexiga caída ou a uretra caída. Então, só isso aí, e não toma muito líquido, por causa da idade, não toma muito líquido. Não tem nada a ver com o vaso, né, Não, doutor? o vaso foi uma consequência de causar dor na coluna e passou a ser investigado, achou a infecção de urina. Se não tivesse acontecido isso, não teria achado infecção de urina. Né? Porque às vezes a pessoa fica achando, foi só pegar o vaso, um peso extra, eu fiquei com essa infecção. E isso a gente tem que excluir, que isso não dá infecção, né? Não é. É uma coincidência de aparecer essa dor na altura do rim, que é a coluna, e que irradia até para, talvez, alguma distensão de musculatura umbilical. Mas, enfim, ela tem infecção urinária assintomática. Né? E eu acho assim, logo que nós estamos falando das infecções de urina, a gente não pode esquecer de falar do cuidado com os antibióticos. Não tá? Porque muitas vezes a pessoa toma um antibiótico, às vezes deixa uns comprimidos para trás, tem o sintoma novamente, vai lá quer tomar o mesmo antibiótico, ou um está com sintoma, fala, eu tenho um antibiótico lá em casa, né? Passa, leva. E é muito comum isso aí. Eu tomei antibiótico ano retrasado, esse aqui foi bom. O ano passado também tomei, esse aqui foi bom. E agora, estou de novo, eu vou tomar o mesmo remédio. Na verdade, estou tomando um relaxante muscular, que às vezes nem é antibiótico. Enfim, como a infecção é uma infecção assintomática, e ela bateu a perna lá, começou a doer a perna, ou no vaso lá, então esse quadro muscular levou a descobrir as tais infecções assintomáticas. Né? Mas o importante é a gente falar que o antibiótico ele tem que ser usado nos horários certos, de maneira correta, e só o urologista pode falar qual o antibiótico. É verdade. Isso é uma prática assim que, eu acho que no Brasil, no mundo, né? Mais é o Brasil, né? Que a gente sabe que toda hora vai comprar antibiótico, embora que agora deu uma segurada, né? Porque tem que ter receita, né? Deu uma boa segurada essa questão. A gente não sabe se tem alguém que vende aí meio que por baixo. De vez em quando tem algum paciente que aparece, eu fui na farmácia e comprei esse remédio aqui. Então, isso aí contribui para esse quadro aí. A Neiva da Coab 2 também ligou, mas ele ficou muito contente em vê-lo, doutor Jair. Ela e o filho William, né, estão assistindo a TV, né, e dizendo lá que Nossa Senhora lhe dê muita saúde agora, doutor, e muitos anos de vida. Obrigado a eles, eu conheço os dois, lembro dos dois. Lembrou mesmo? A cabeça está boa, né, doutor? A Sandra da Mocoquinha, ela pergunta se tem algum alimento que ajuda a prevenir o cálculo renal. Sim. A prevenção do cálculo, a primeira coisa é aumentar essa quantidade de água, que nós estamos falando, 1,5 litro, 2 litros de água. Se trabalhar no calor, no local quente, tem que aumentar essa quantidade. Se for no frio, isso pode diminuir um pouco, mas não tanto, né? Se tiver uma herança familiar, isso deve ser estudado. Nós levamos o paciente para fazer um exame que chama perfil metabólico.
é um estudo do sangue. Então a gente dosa cálcio, ácido úrico, o potássio, o sódio, exame de urina, se com infecção ou não. E a gente dosa o PTH, que é o que, quando ele está aumentado, ele tira cálcio dos ossos e facilita até fratura dos ossos. Então, esse perfil metabólico é um estudo pequeno, mas para tentar descobrir o que esse paciente tem de errado. Mas tem algum alimento, assim, por exemplo, a gente sabe que a carambola prejudica, não é, doutor? Então, mas assim, o ácido úrico também é importante pela carne vermelha, né? A carambola tem muito potássio, né? Mas não é assim o mais importante dentro dessa... A carambola seria importante para quem tem insuficiência renal, de você dar muito potássio, isso pode contribuir, piorar muito a função renal. Mas para o cálculo, essa dosagem do cálcio, do ácido úrico, do citrato, do sódio, ver se tem infecção, porque tem cálculo que é de infecção. Então, normalmente isso contribui. Tem até, hoje tem o citrato de potássio, ele é comprado manipulado, ou ele é efervescente e tal. E ele também tem já pronto o comprimido, que ele evita a formação de cálculo. Ele diminui essa aglomeração de cálculo. Então, tem tratamento para cada tipo de cálculo. Agora, beber bastante água é tudo para não formar cálculo. É a primeira coisa. Tem que aumentar o solvente, diluir a urina. Porque tem gente que tem tanto cálculo, né, doutor? Tira, ele passa um tempo, já formou de novo, né? Porque existe uma recorrência de formar cálculo de vias urinárias. Em 10 anos, em um ano, 10% forma cálculo de novo. Em 5 anos, 20% forma cálculo. Em 10 anos, 50% dos pacientes formam cálculo de novo. Então, a recorrência ela é importante. E se não cuidar da causa, da alimentação, para contribuir para não formar mais. O problema é que o paciente melhora daquele quadro doloroso, da clínica da cólica renal, e aí ele acaba esquecendo. Sendo que tem paciente que sobrou cálculo, ele sabe que ele tem cálculo e não resolve os cálculos todos. E logo nós estamos falando de cálculo, de alimentos, a gente não pode deixar de falar dos chazinhos, né? Tem que a gente vê assim, chá quebra-pedra, isso não existe. Então, o chá como líquido, ele existe, ele funciona. Mas como folha, a folha dele, isso aí é mais mito do que... Mas você já ouviu esse chá de quebra-pedra? É comum, toda hora. Então... Toda hora a gente está com um paciente, olha, eu tomei o chá disso. A gente tem que falar, não é a folha que vai resolver, é a água que está nessa folha, que você põe fé nisso aí, toma bastante, e acaba eliminando algum cálculo. Porém, o tamanho do cálculo não é fiel assim de ser eliminado. Tem um trabalho que foi feito, eles pegaram os cálculos do mesmo tamanho em um grupo de paciente, o outro grupo com cálculo, por exemplo, de 1 centímetro descendo nesse ureter, de 1 centímetro desse ureter. O que eles fizeram? Esse aqui, eles furaram o rim, tudo que ele tomava, a água ia para o rim, saía pelo rim. Tomava, saía pelo rim, porque foi feito um furo no rim. Esse aqui não, ele não tinha furo nenhum. Era o movimento que ia descer com esse cálculo. E, milagrosamente, ou misteriosamente, os dois grupos eliminaram os cálculos simultaneamente. Então, na verdade, você vê que não é o tamanho, mas é o peristaltismo. Mas esse trabalho fala um pouquinho contra a grande ingestão de água. É normal ingerir água, mas não abundantemente, 5 litros, 6 litros, porque o rim vai ficar cheio direto e vai ficar com dor, e o rim contribui assim para estar sempre com dor, a dor não passa.
Então vamos lá. O João do Descanso também ligou para a gente. Então ele primeiro diz, muito feliz pelo doutor Jair, né, por estar de volta. Doutor, quando um paciente precisa de usar sonda, até 6 vezes por dia precisa passar a sonda, porque ele não consegue urinar espontaneamente. O que está acontecendo? É a bexiga que não está contraindo? Eu gostaria de saber por que isso acontece. Isso, existe 2 problemas aí. A bexiga fraca não deixa urinar, porque ela perde a força. Isso é uma bexiga neurogênica. E a próstata grande também não fecha o canal, não deixa urinar. Então, os 2 dão problemas. Aí precisa ser feita uma investigação para ver se ele tem toda a sensibilidade através de exame físico. E muitas vezes você acaba tendo que fazer um estudo urodinâmico para saber quem que está mandando na história. Se é a bexiga que está fraca ou se é a próstata que cresceu e fechou. E às vezes o colo é a emenda da bexiga com a próstata. Às vezes é muito raro o colo fechar e ser o mandatório desse quadro clínico aí. Mas tem alguns casos que a estenose de colo é mais comum do paciente idoso. Entendeu? Doutor, e assim, a infecção de urina, o cálculo, se ele pode levar a pessoa a ter mais infecções de urina? Então, quando o cálculo está descendo no ureter, porque é assim, 2 rins, 2 canais na bexiga. Conforme o cálculo desce aqui no canal, no ureter, essa urina fica presa. Essa urina fica presa é uma urina que ela não se renova. E ali começa a se multiplicar bactéria com muita rapidez. Essas bactérias com muita rapidez pode representar a gravidade. Entendeu? Então isso pode dar sepsemia. De vez em quando tem algum caso de sepsemia por caso de cálculo que não desceu. Entendeu? E uma faixa suscetível à sepsemia é o idoso. Eles têm muita infecção urinária, principalmente o homem idoso. Por quê? Por causa da próstata, porque a bexiga não funciona bem. Então, a sepsemia vem muito aí. A Rosa, ela disse que ele é auxiliar do Dr. Greg, dentista, também ligou para a gente. Manda um abraço para a Rosa, para o Dr. Greg, né? Ela ligou para dizer do cabelo. O cabelo da doutora Eliane está lindo, gostei muito do visual. E gostei também... Exatamente, ficou muito bonito. Estou muito feliz em ver o Dr. Jair de volta. Então vou aproveitar e fazer o merchandising para o cabeleireiro, para o Matheus, né? Recém-chegado de Paris, né? Que trouxe um monte de inovações. Recém-casado. Então, né? Então, o elogio, Matheus, vai para você, então, tá? Do cabelo novo aí. A Fabiana do Centro, ela gostaria de saber, doutor Jair, quais as maneiras de se prevenir infecções de urina. Como ela já teve muitas, ela gostaria de saber o que fazer. É verdade aquela frutinha, né? Granberry, não vale nada. Não, eu vou falar com todas as palavras quem tem infecção de urina. O profissional mais vulnerável, mulher, que tem infecção de urina é a professora. Porque segura para não toma água antes da aula, segura na aula, termina a aula, fica segurando, não quer usar vaso e tal, fora de casa. Primeiro, nós já falamos da água. Tem que tomar água porque a bactéria quer subir e a água que ela tomou de boca vai empurrar para baixo, essa bactéria aí. Isso aí não tem... Outra coisa, é obrigado a urinar antes da relação sexual. É obrigatório urinar antes da relação sexual. Antes de começar a relação e depois que terminou a relação, urinar de novo. Isso é remédio. Por quê? Porque a bactéria quer subir antes da relação e a bactéria quer subir também. O ato sexual em si contribui para a bactéria subir da vagina para dentro da uretra. Outra coisa, a relação sexual anal, a mulher que tem essa relação, ela não pode ter essa relação, porque esse tipo de relação contribui
para levar a bactéria do ânus para dentro da uretra. A relação sexual em si, ela já abre a uretra, ela abre a uretra. Então, se for com fezes, aí a festa está mais complicada ainda. Então, não pode ter esse tipo de relação. Isso é proibido ter esse tipo de relação. E junto, principalmente, então... Porque aí é duas situações. Além de o ato em si contribuir para penetrar bactéria para dentro da uretra, ainda com fezes. Então, isso é o que tem que... Isso é obrigatório. Outra coisa, a mulher que tem uma infecção urinária recorrente, se essa infecção for muito recorrente, por exemplo, de 3 em 3 meses ou menos tempo, você tem que dar, por exemplo, uma pequena dose, por exemplo, de nitrofurantoína e dar um comprimido de 100 miligramas à noite durante 6 meses, para ela ganhar resistência de novo, porque ela está perdendo resistência. Ela vai perdendo a defesa, a imunidade dela vai ficando comprometida pelo uso. Você sabe que a Viviane ligou aqui do centro, fez exatamente essa pergunta. Ela gostaria de saber o que leva uma pessoa a ter infecções urinárias tão frequentes assim, mais de até de 3 vezes ao ano, a mulher. O que a mulher tem que fazer para... É o que eu falei, mas aí é o seguinte, quando a mulher chega e fala, eu tenho infecção recorrente, mas eu faço tudo, eu já fiz de tudo, você pergunta para ela se já fez de tudo isso que eu falei. Uma por uma, bem pergunta e faz ela responder. Se a quantidade de água, a relação antes, a relação depois, a relação com fezes misturada aí ela já começa a mudar, já não é bem mais aquilo. Então, é isso aí. Tem que fazer isso tudo para não acontecer e tem que mudar, isso aí. Então, uma dose pequena de nitrofurantoína, de macrodantina, o nome comercial, à noite, durante 6 meses. Mas tem que ser certinho, né, doutor? 6 meses. Outra coisa, não é só nitrofurantoína, pode ser sulfa, também ajuda. Existe um tipo de cistite que é uma cistite que chama cistite de lua de mel. A mulher ela já aprende perceber quando a cistite dela está chegando. Então, esta mulher, desde que ela não tenha nenhum comprometimento alto, rim, nenhum comprometimento de bexiga, nada na bexiga, ela tem liberdade de tomar um Bactrim ou uma nitrofurantoína durante a relação. Ela teve uma relação, ela tem infecção na relação. Ela tem infecção, tem relação, tem infecção. Ela pode tomar um comprimido de Bactrim ou nitrofurantoína após a relação, como se fosse uma pílula de lua de mel, após do dia seguinte. É mais ou menos assim. Mas ela tem que ter conhecimento de todo o rim, tem sido estudado, porque ela vai usar um remédio que por conta, mas não é bem por conta, ela já foi estudada. Entendeu? Um amigo anônimo também ligou para a gente. Eu sempre digo, quem não quiser assim, se identificar, não tem problema. O importante é participar. Eu estava sentindo falta também dos nossos amigos anônimos hoje. Então, ela diz o seguinte, é uma amiga. Doutor, meu marido tem muitas dores nos testículos. E eu gostaria de saber por que dá isso, né? Ela disse, também estou muito feliz em ver o doutor Digério de volta. Um grande abraço. Obrigado. Essa dor no testículo, ela chama orquialgia ou orquidalgia. Se pegar o dicionário médico lá, orquialgia ou orquidalgia. Então, isso, tem muito homem que tem uma sensibilidade exacerbada no testículo. Se ele der um mergulhão na água, ele começa a ter dor. Só pelo trauma que ele tem na água. Então, nem todo homem tem uma sensibilidade igual. Isso pode ser tratado com
medicação. Primeiro, a gente acaba fazendo uma investigação, pede um ultrassom, vê se não tem nenhuma alteração palpável, algum nódulo, alguma coisa, que você palpa e no exame contribui para ver isso. Mas a maioria, quando chega para a gente, porque a gente faz especialidade, já passou com 3, 4 colegas. Então, a gente tem que fazer um tratamento, pode ser via oral, injetável e tal. Também já passou, os pacientes, quando chegam aqui, já fez tudo isso. Então, existe um tratamento que você tem que saber se o paciente não tem um problema mental. Se ele não tiver, se você fez uma avaliação com psicólogo, psiquiatra, enfim, você excluiu, ele não tem nada de cabeça. Esse paciente, você faz uma mistura de analgésico, de lidocaína, com diprospan, que é o corticoide, ou tem o duoflam, esses corticoides aí. Você mistura e faz para ver se passa a dor. Se passar a dor, não é da cabeça dele. Se você fez um analgésico, que você chega a fazer uma vasectomia e tira toda a dor. Você fez um analgésico e o paciente continua com dor, o que você vai falar? É da cabeça dele. Tá certo. Então, esse aí cabe uma investigação maior. Entendeu? Importante, você que ligou para a gente, fez essa pergunta, é procurar ajuda, né? E ajuda especializada, se você já passou por outros meios e não conseguiu. Porque, como o doutor já disse, né, existem vários tratamentos, depende muito do diagnóstico a ser feito. Né? Mas vamos lá, o José Carlos Ferro ligou para mandar um abração para o doutor Djair. Outro para ele. Sou seu paciente há muitos anos e gosto muito do senhor, que além de ótimo médico, é uma excelente pessoa. Muito tempo. Então é paciente antigo? Muito. Irmão do Antônio Carlos Ferro, que era padeiro. O José Antônio, da Vila Lambari, disse que tem cálculo renal. Está usando um catéter há 5 meses. Quem que é? José Antônio. Ele pergunta assim, doutor, esse catéter, né, que ele já está usando há 5 meses, quanto tempo tem que usar isso? Saúde, e que Deus lhe abençoe. Então, precisa saber o que aconteceu, o porquê que ele está usando esse catéter. Na verdade, esse catéter fica aí 15 dias, 20 dias, tira o catéter. Agora, não sei se durante a cirurgia que ele fez, houve algum acidente. Se esse canal ficou estreito, aí pode ser que aconteceu alguma coisa durante essa cirurgia. Aí justifica se ele está com esse catéter há 5 meses. Nada justifica ele estar com um catéter há 5 meses. O catéter é para 2 semanas, 3 semanas, só para desinchar o ureter temporariamente. Então, por que 5 meses? Precisa ver se tem mais cálculo, pode ser que tem cálculo residual, então pode ser que desenvolveu algum estreitamento no ureter. Então, precisa investigar, mas não é comum todo esse período. A não ser que tenha cálculo, pode ser que tenha cálculo. Aí tem que tirar esse catéter e fazer uma ureteroscopia flexível, que é um aparelho, esse que faz a curva, vai lá e põe o fio de laser lá e quebra os cálculos. É um equipamento que talvez no momento fez falta esse aparelho do laser. No momento de tirar o cálculo do ureter, fez falta do laser. Vai lá dentro do rim, que o laser, o flexível, ele faz a curva. Você vai, tira até um certo ponto, sobe no meio, ou vai no cálice superior, e vai puxando cada um, ou agrupa todos esses cálculos e põe o fibra de laser e quebra todos. Aí quebra, a pessoa elimina os cálculos. Elimina com uma areia grossa, assim, é bem tranquilo o laser para fazer. Doutor, e tem muita gente que às vezes vai urinar e fala assim, fui urinar, saiu uma areinha. É cálculo? É um cálculo pequeno, né? Um cálculo pequeno. Cálculos menores de 5 milímetros, ele tem 90% de chance de sair em até 11 dias. Cálculo de 5 a 7 milímetros, ele tem 50%
de chance de eliminar esse cálculo em até 4 semanas. De 7 milímetros, porque ele já é um cálculo menor. Entendeu? Então, agora, cálculo de 1 centímetro para cima, só 10% sai. Porque é um tamanho já desfavorável para ser eliminado espontaneamente. Ele pode começar a descer e a pessoa começar a ter dor, né, doutor? E não ser eliminado. De modo geral, enquanto o cálculo está dentro do rim, ele não está entupindo, obstruindo o canal que chama ureter, não tem dor. A hora que o cálculo entra dentro do canal, entupiu esse canal, obstruiu, cólica de rim. Então, ele dentro do rim, de modo geral, ele não dá cólica, a não ser que ele dá uma rodada, obstrui e tampona. Aí ele dá cólica também. Nossa, e todo mundo fala que cólica renal é triste, né? Diz que dói muito, né? Essa dor você nunca teve, não, né? Essa eu não tive, não. Eu não experimentei, não. Diz que a mãe de um paciente falou, eu tive cólica que doeu muito, mas mais do que você. Falou pro filho, mais do que você. Quer dizer, mais do que para ele nascer, né? Então, deve ser algo assim... Dizem que é uma das piores dores que existe, né? Tanto que a medicação que tira essa dor é a morfina. Entendeu? Essa é a medicação que tira essa dor. As outras alivia, ameniza, assim, volta mais rápido. Você vê que... Uma pena que morfina não deve ser usada, né? É uma medicação que... Causa dependência e pode trazer sérios transtornos à saúde, né? Ela também tem uma agressão para o fígado, né? Não só ela tem uma agressão para o rim, para o fígado. Então, a morfina é difícil usar, né? Só em casos extremos. Não é rotina, né? Não nesses casos. Eu tenho ela como rotina na minha prescrição, mas assim, em casos extremos, o paciente tomou essas medicações corriqueiras, Profenil, Buscopan, Nalbufina, e aí não melhorou, aí vai para a morfina, porque tem uns que não tem jeito, vem com vômito e não para de ter vômito. Então, é um quadro muito violento. O paciente começa a urinar sangue, vômito, náusea, enfim, é um quadro angustiante. Ainda mais para todo mundo, para o paciente, para a família, para o médico, que você não está usando uma droga muito eficiente, o paciente não para de ter vômito, né? É tamanha dor também, ele violento. chega até a ter vômitos mesmo, né, doutor? Mas vamos lá, nós vamos já responder mais umas perguntas, né, dos nossos telespectadores, apesar de que as nossas ligações já estão encerradas, né? Doutor, o que está acontecendo, a Marli da Coab 2, gostaria de saber, quando mistura sangue na urina? Então, ela não falou a idade dela, né? Não. A cistite é a mais comum da mulher, de dar essa urina com sangue. O cálculo também faz isso. Urina com sangue. O paciente com mais idade, você tem que lembrar nos tumores de bexiga, de rim, paciente com mais idade. Mas nem todo o sangue representa tumores. Então, de modo geral, esse sangue depende muito da idade para ter alguma gravidade ou não. Pode ser ter da infecção só, né? O mais comum é a infecção, né? A mulher mais nova, mais jovem, era a infecção, a cistite. Geralmente é acompanhado de dor, arde, vontade falsa de urinar, não consegue urinar um volume grande. Então, esse ardor é próprio da cistite. Mas assim, o que a Marli gostaria de saber, assim, de onde vem esse sangue, né? Vem porque a parede fica irritada, fica inflamada, então sangra. É como amidalite, como outra... paciente que tem uma gastrite, que acaba tendo sangramento, então a bexiga é assim. Entendeu? Tem esse quadro com sangue. O Marcelo Nabarro,
também ligou para a gente, disse que está muito feliz em ver o Dr. Djair na ativa. Sou seu paciente e agradeço muito a Deus por sua saúde. Obrigado. A Luísa do Centro disse que retirou um mioma, né? E retirou o útero há 7 anos. Há uns 6 meses, mais ou menos, começou a ter que fazer muita força para urinar. E assim ela sente uma ardência. Ela gostaria de saber se tem alguma coisa a ver e tal. Volta de novo, fazer exame de urina, ver se a bexiga caiu ou se o ângulo caiu. A bexiga caindo, fica reto. Às vezes não é a bexiga, é o ângulo entre a bexiga e a uretra. Então, ela tem que ser investigada. De modo geral, se tudo isso não esclarecer, tem que ir para a urodinâmica. Mas, de modo geral, a urologia, com o exame de urina, o ginecologista já faz o diagnóstico. O Ricardo da Vila Nalfio tem 49 anos. Ele disse que há uns 2 anos teve infecção urinária. Nessa infecção urinária deu até alteração de próstata. Mas ele sempre faz exames de sangue, está tudo bem. O doutor tem que fazer o toque também? Obrigatoriamente tem. Porque se o PSA não é o exame fiel para o câncer de próstata, você tem que se apoiar em quem? No toque. Então, o PSA não é tão fiel. Ele é um indicativo que você passa para uma outra fase. Qual que é a outra fase? Biópsia de próstata. Então, o PSA serve para falar, vamos para a biópsia ou não vamos para a biópsia? E como ele não é tão fiel, vai para o toque. Então, para ajudar a indicar sim ou não. Não adianta o sangue, não. Né? O José Monte Santo deseja boas-vindas, saúde, sucesso. Doutor Djair, o senhor é um ótimo médico e amigo. E ele é um bom motorista. Bom, nossa hora se foi, doutor. Né? Eu acredito que os nossos telespectadores, muitos ficaram muito surpresos, mas todos ficaram muito felizes, né, em vê-lo nesse regresso. Né? E eu gostaria assim, de também deixar aqui registrados, né, as boas-vindas para o Dr. Djair, né, um bom retorno, né, em nome não só meu, né, do Robertinho, de todo o pessoal daqui da TV Direta. O Dr. Djair também sempre foi parceiro aqui da TV Direta, sempre esteve presente, sempre também um colaborador da TV, sempre quando solicitado. Eu acho que Deus foi realmente muito bonzinho, mas demais de generoso para você. E com certeza ele deve ter algum propósito, porque, particularmente, né, eu fui vê-lo algumas vezes em São Paulo, posso falar, olha, foi fácil não, hein, doutor? Mas com certeza, eu acho que se você passou por tudo que você passou, você está aí, firme, com a cabeça boa, disposto a trabalhar, a fazer tudo de novo, Deus deve ter realmente um propósito para você, né? Uma missão que ainda não terminou, algo que você ainda vai ter que trabalhar para fazer, e algo que você tem que pagar lá em cima, sabe? Porque eles trabalharam bastante mesmo, né? Para ajudar os médicos aqui embaixo a salvar a sua vida, né? Então, eu gostaria então, que tudo isso que aconteceu se reverta em coisas boas mesmo para você, de coração, né? E que você se apegue nos seus amigos, se apegue em Deus, e que seja uma vida agora com bastante saúde, onde realmente você possa fazer a diferença na vida de tantas pessoas que rezaram para você. Tenha certeza que foram pessoas que fizeram promessas, muitas pessoas rezavam, perguntavam, às vezes a gente estava na rua, tem notícia do Dr. Djair, eu estou rezando para ele. A gente ia à igreja, via os padres, né, nas missas, todos pedindo pela saúde do Dr. Djair, né? Que você nunca se esqueça disso, né? Que muita gente torceu, rezou, te mandou essa energia positiva e Deus pegou nas suas mãos
e deixa você aqui com a gente. Eu tenho que agradecer primeiro a Deus e a você muito, o Robertinho muito, porque todas as vezes que qualquer coisa que ameaçava, vocês estavam lá. A Marisa, né? Então, toda a minha família, né? Meu filho está aí. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu também acho que tenho muita coisa para fazer. Eu tenho, há alguns anos, investido em todos os equipamentos para quebrar cálculo, para operar próstata. E eu acho que isso eu tenho que usar de uma certa maneira, não sei como que eu vou contribuir para isso, para pôr esses equipamentos para funcionar. Enfim, eu tenho que agradecer a todos que oraram, rezaram por mim, e que a todo instante eu encontro várias pessoas mencionando isso aí. Então, muito obrigado a Deus, a vocês dois e a todos que têm contribuído muito para minha recuperação. Agora você vai ter que trabalhar dobrado, viu, Digério? Dobrado. Ó, eu gostaria de lhe oferecer, né, uns doces aqui da Biba, né? Você conhece aqui a Biba, né, que é uma empresa mucoquense, né? E tá aí eu sei que você não pode comer doce, mas eu arrumo um lugar para ele. Olha lá, juiz, hein? Um bom destino. Então, né, eu vou levar para casa. Eu tenho certeza, né, que as suas visitas vão adorar esses doces. São doces de primeira. Agradecer a Pérola pela colaboração, né, que está sempre aqui junto ao programa Saúde. Eu agradeço a Bíblia. E ao doutor Jair, vamos desejar muita saúde, um bom regresso, né? Mas muito obrigado, Jair, por estar aqui com a gente hoje. E a todos vocês, gente, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado.